1 ano, 9 meses e 22 dias. Esse é o tempo exato que vocês me passaram que estão juntos. E como vocês são detalhistas, Deus também é detalhista na história de vocês. Embora é muito difícil precisar o quanto tempo vocês se conhecem, porque são da mesma comum há muito tempo. Então fica difícil a gente falar, tal dia foi a primeira vez que eu vi um irmão, uma irmã. Fica muito difícil, praticamente criados juntos. Mas começaram a conversar no meio de 2022. Começaram a conversar numa oportunidade. Antes era uma saudação, um contato um pouco mais distante. Mas a partir do meio de 22 começaram a ter mais proximidade. Até que no dia 6 de novembro de 2022 a história mudou completamente. No casamento da Thalita e do Igor, eles casando e Deus juntando pessoas no casamento também. Inclusive, vocês sentaram cada um no lugar, mas tinha amigos agitando para ficar mais junto. Até ligaram para o Mike, muda de lugar e vem para cá. Colocaram para sentar junto. Uma amiga sua pegou o buquê e falou que estava combinado, vamos dar para a Marjorie o buquê. E quando você viu o buquê entregaram para você, ele olhou, deu um chocolatinho no formato de coração. Mas muito romântico. Inclusive ainda falaram, não conta para ninguém. Como? Saiu até na mídia, deve ter saído em algum jornal aquele dia. Todo mundo falando, deu lá um coraçãozinho de chocolate. E a linguagem de vocês nesse momento se tornou afetuosa. Às vezes a nossa linguagem do dia a dia, às vezes ela pode ser mais comercial, mais mecânica, mais fria, mais capitalista. Tem gente que fala de lucro o dia inteiro. Mas quando a gente fala de coisas ainda mais importantes como Deus, salvação de alma e falar de amor, a gente muda de linguagem. Até quando a gente ora, às vezes as nossas palavras se transformam. E para falar do amor, às vezes a gente precisa ter uma outra linguagem, uma forma mais afetuosa, mais humana, que não tem nada a ver com lucro, às vezes com coisas desta vida, não. Para falar do amor de vocês, a gente usa a linguagem do afeto, da comunhão que vocês tiveram, da fé que essa realidade seria uma boa realidade. Porque olhar tudo isso que Deus preparou hoje para vocês, os convidados, os padrinhos, a família, aliás, todos esses que estão aqui animados pela história de vocês, é uma alegria enorme. E a gente precisa mudar a nossa linguagem, trazer ainda mais respeito para falar da história de vocês. Primeiro encontro de forma oficial, que foi uma caminhada. Curioso, né? Tem gente que chama para ir em algum lugar, agora chamar para caminhar achei diferente. Foram 2 horas de caminhada. E queria um pouco de privacidade. Só que muitas pessoas viram vocês caminhando na rua. Tiraram fotos, fizeram figurinha, assim por diante. Até o ministério viu vocês juntos. Não tinha como esconder. Aliás, quando a gente ama, a última coisa que a gente faz é esconder. Todo amor revela alguma coisa. Deus amou tanto a gente que se revelou através de Cristo. E vocês se amaram tanto que se revelaram. E aí começaram a conversar ainda mais. Voltavam do trabalho, às vezes se encontravam. E tinham compromissos na obra de Deus. E uma vez conversaram tanto no metrô que pegaram em direção errada. Foram para o lado oeste, lá para Barra Funda. Fizeram bate e volta, voltaram, ainda tinha assunto para conversar. Começaram de verdade em novembro, praticamente juntos. Só que foi no comecinho de março que surgiu entre vocês o primeiro Eu Te Amo. A Marjorie falou que tinha sido um dia cheio, pegava ônibus, metrô e trem para trabalhar. E ela indo trabalhar começou a meditar em tudo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus estava já fazendo. Tem gente que acha que Deus é só futuro, é obra lá na frente, para vocês é obra do agora. E você começou a ficar muito feliz por aquilo que já tinha conquistado, pelo sentimento desse rapaz, essa linguagem afetiva, esse rapaz temente, honesto, sincero, que não se precipita, que tenta controlar a ansiedade, controla a si mesmo. Às vezes vencer a si mesmo é melhor do que vencer uma guerra aí fora. Tem tanta gente que está vencendo tantas pessoas. Vocês venceram a vocês mesmos. Isso é a arte do controle. Isso é um espetáculo que vocês trouxeram no mundo atual. Controlar a si mesmo hoje é um dom. Aliás, o amor de vocês é um encontro. Não só do metrô, conversando. Todo casamento precisa ter um encontro, não é? E um bom encontro é um dom de Deus. E hoje vocês vieram aqui, convidaram não só os convidados, mas convidaram o Senhor aqui nesse momento. E convidar o Senhor é trazer Ele como testemunha, como amigo. É o vinho novo de uma história. É trazer diante desses convidados que diz a palavra, né, que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Luz, e os convidados de vocês trouxeram luz na história de vocês em vários momentos. E quando a gente fala de sal, a gente fala de tempero.
E os que estão aqui deixaram a vida de vocês ainda com um tempero melhor, mais saborosa diante de Deus. E vocês conversaram, até que você falou: não, vou falar para ele que eu amo ele. Voltaram no compromisso, foram numa visita. Quando voltaram da visita, você falou: hoje eu vou falar que eu amo ele. Ele se emocionou, os olhos encheram de lágrima, mudou novamente o palavreado. Nem toda a linguagem serve para todo momento, isso é fato. E ele falou: mas você tem certeza que você está falando? A Marge falou: eu tenho certeza. Isso encantou o coração. E vocês começaram a construir um amor particular. Amor não é tudo igual, a gente sabe muito bem disso. Cada um tem uma capacidade de amar, cada um tem uma condição de amar, cada um tem um desejo de amar. E vocês têm o desejo de envelhecerem juntos, de construírem uma história, de ajudar as pessoas, de trabalhar na obra de Deus, de se entregarem dentro daquilo que é um propósito que Deus confirmou com vocês. Vocês tiveram momentos incríveis, até o pedido de casamento. Esse rapaz estava todo preocupado, vendo cada detalhe. Você falou: tem alguma coisa diferente aí. Quando Deus preparou até o apartamento de vocês, confirmou tudo isso, criou os caminhos. E quantas obras, milagres e maravilhas que vocês teriam para contar. O amor de vocês é uma espécie de testemunho. Hoje vocês celebram como testemunha diante de Deus e dessas pessoas queridas, esse amor que é um encontro e reencontro, né? Estar no altar hoje é um encontro. A gente celebra entre vocês um encontro daquilo que é temporal, que é o nosso corpo. A nossa passagem por essa vida é tão rápida. E a gente celebra o encontro com aquilo que é imortal, que é a nossa alma. E amor é a celebração disso, né? Amor é a celebração do aquilo que é temporal, que é o nosso corpo, com aquilo que não morre dentro da gente, que é a nossa alma. E o amor de vocês consegue abranger esses dois lados. Vocês cuidam um do outro, e a partir de hoje, do corpo um do outro, a partir desta noite, estão se esforçando para ajudar uma alma do outro. Aliás, até com frases clichês, né? Esse rapaz falou que ama aquilo que é clichê. Inclusive, falou sobre o amar muito, o amar muito. Uma vez você pegou uma frase muito legal de rede social, colocou lá o teu jeito, e você falou: te amo muito, foi assim que você falou. E nesse caso, muito é advérbio de intensidade. Até ele escreveu isso, fenomenal, advérbio de intensidade. Só que imagina, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus escolheu vocês para construir uma história. Amor é sempre particular, e hoje vocês vieram aqui para celebrar justamente isso. 1 ano, 9 meses e 22 dias. E nesse tempo não faltou uma boa convivência. Talvez hoje o mais difícil na vida seja conviver. É só a gente olhar os países em guerra, quantos problemas familiares. A convivência realmente não é fácil. Mas vocês se esforçaram para conviver bem. Aliás, esse rapaz já conquistou o coração da família. Você falou que até no aniversário do teu sobrinho ele ganhou o primeiro pedaço de bolo. E você que conhece seu sobrinho desde que nasceu nunca ganhou. Aprenderam a conviver. E parece que a convivência ela tem alguns pilares. Primeiro começa por respeito. Essa virtude vocês nunca abriram mão no namoro e no noivado de vocês. E respeitar, olha que palavra linda, né? Respeito cabe em qualquer lugar. Na graça cabe respeito, no casamento cabe respeito, no namoro cabe respeito. E vocês tiveram isso de uma forma virtuosa. Respeito vem do latim respitere, que significa olhar novamente. E se existe uma coisa que o amor exige da gente, é olhar muitas vezes uma mesma situação. E vocês se olharam várias vezes nesses 1 ano, 9 meses e 22 dias, e nasceu mais afeto. E não foi só o respeito, foi a empatia. Vocês vieram aqui porque procuraram se colocar no lugar um do outro e viram que juntos são melhores. Dessa empatia vocês tiveram a gratidão. Quantas coisas vocês desejam, mas o que vocês já têm hoje é mais do que suficiente. Família, amigos, esperança de vida eterna, alegria, quanta coisa legal que torna vocês parte da família mais feliz do universo. Isso é gratidão. E hoje vocês celebram esse amor não só como gratidão em palavra. Tem gente que acha que gratidão é só falar muito obrigado. Uma cerimônia como essa é um ato de gratidão. Quando nós somos envolvidos em algo muito maior. A graça é um ato de gratidão. Nós somos envolvidos em algo muito maior. Uma cerimônia da entrega do nosso corpo também é um ato de gratidão. E a gratidão para vocês é um ato solene. Não fica só na palavra, fica no cultivo da convivência. Só que existe mais um fato, um pilar, algo marcante do respeito entre vocês e da convivência, chamado afeto. Vocês tiveram na história de vocês, isso mostra coraçãozinho de chocolate, entre outros momentos afetuosos, que para muita gente é uma infantilidade do amor.
Tem gente que acha que afeto é coisa de criança. Afeto é algo sério. O Senhor Jesus teve esse prazer de ser afetuoso com os seus. Afeto é coisa de gente adulta também. E para vocês o amor é afeto, é carinho, é respeito. E afeto é investir no coração de alguém. Hoje o mundo é dos investimentos, não é? Mas para vocês estão investindo no coração do outro, na alma do outro. Esse é um dos momentos mais afetuosos da história de vocês. E a partir de hoje vocês têm essa missão de continuar guardando o amor, que começou praticamente numa cerimônia de casamento. Casamento, olha que palavra linda, casamento. Vem do latim onde está construída uma casa. E para vocês é muito mais um apartamento que Deus preparou. É um lar que a gente mora no coração de alguém. É uma família que a gente constrói. É aprender a ganhar junto. É envelhecer junto. É caminhar junto.